Doutor Me Consulta está de volta hoje. A gente vai falar com a nossa psicóloga Mariana Pessoa, especialista aqui do Doutor Me Consulta. E o tema de hoje é ansiedade no dia a dia, quando se torna um alerta vermelho. Então, olha, se você está passando por isso, presta atenção aqui no nosso bate-papo, interage com a gente pelo nosso WhatsApp 991541079. Manda sua mensagem que a nossa psicóloga responde, tá bom? Doutora, seja bem-vinda ao Doutor Me Consulta. Muito obrigada. Vamos falar de saúde mental. Exatamente. Eu já começo lhe perguntando o que é a ansiedade e como é que ela se manifesta no cotidiano, doutora? Então, vê, a ansiedade, ela na verdade é uma resposta do nosso sistema nervoso central a determinadas situações, né? Veja, e essas situações é o que muitas pessoas não entendem. Não precisa estar acontecendo nada ao redor. Basta muitas vezes um pensamento, Ellie, você sabia? Por exemplo, vai dar tudo errado. É um exemplo de pensamento automático negativo, que pode levar a uma emoção de medo, de preocupação intensa e pode trazer a reação biológica da ansiedade. E o que, que as pessoas sentem fisicamente? Muitas relatam taquicardia, falta de ar, tremor, sudorese excessiva nas mãos e pés, sensação de desmaio, né? E muitas vezes vem o pensamento automático negativo de eu vou morrer, porque a desordem física ela é tão grande que aí a pessoa muitas vezes pensa, eu vou morrer. E isso intensifica a reação de ansiedade, a resposta de ansiedade, que bera ali um pânico, né? Então, essa é a ansiedade disfuncional, aquela que me incapacita. Muitas pessoas não conseguem concluir o que estão fazendo, muitas não conseguem ir trabalhar, porque muitas vezes elas desenvolvem um medo paralisante. Doutora, existe uma ansiedade saudável? Existe, pior que existe, porque veja, nós precisamos de ação, nós precisamos nos mover. A pessoa que ela não experimenta nenhum nívelzinho de ansiedade é uma pessoa que ela não tem preocupações nenhuma com a vida, né? Com trabalho, com prazo, com relacionamento, com filhos. E isso não é saudável, não é saudável. Então, a ansiedade boa é aquela que te move para ação, ela te impulsiona. A ansiedade ruim, patológica, é aquela que te incapacita. Então, a gente faz esse corte dessa forma. Doutora, em que situações ela é considerada normal, se é que isso pode ser dito? Pode, veja, a ansiedade normal é aquela que te impulsiona, ela te traz ali uma preocupação, ela te move para a ação. Você pode ali, por exemplo, no início da apresentação de um trabalho, experimentar que os teus batimentos cardíacos estão um pouco mais elevados. E aí, diante ali da situação, você respira fundo, conta até 10 e segue, você apresenta o seu trabalho. Isso é uma ansiedade normal, até porque tudo que nos tira ali da nossa zona de conforto nos traz ansiedade. E aí a gente vê que qual é a diferença da ansiedade normal para patológica? É essa pessoa que ela sente tudo isso ao ponto de não conseguir apresentar o trabalho. Aí sim, tá te incapacitando, tá sendo disfuncional para o teu dia a dia, então não é legal. Quais são os gatilhos mais comuns Para para ansiedade? ansiedade? Então, veja, desde coisas ali no contexto, algo que saiu como você não planejou, desde a um pensamento. Você pode ter um pensamento, por exemplo, de que vai dar tudo errado. Eu tenho um determinado evento, vai dar tudo errado. O simples fato de você pensar isso já pode te gerar uma resposta de ansiedade e pode te trazer uma situação ali incapacitante. Vai dar tudo errado, então eu nem vou, porque vai dar tudo errado. Né? Pessoas que desistem, por exemplo, de fazer provas, pessoas que não vão apresentar um trabalho, pessoas que, eu tenho uma apresentação para fazer de um novo projeto, eu não vou, não consigo, não vou. E aí a pessoa, ela se torna incapaz diante daquela situação. E aí, identificado uma vez o problema, acendeu o alerta vermelho, né? Isso. Aquilo já passou a ser um problema, doutora. É. Quais são os sinais que indicam que a ansiedade deixou de ser funcional e passou a ser um problema? Pronto, quando você não consegue fazer aquilo que você tem que fazer. Então, é um acadêmico, ele tem que fazer provas e apresentar trabalhos, mas ele fica tão ansioso e tem tanta crise que ele não consegue fazer. Isso é um problema. Então, ele precisa se submeter a um tratamento, que muitas vezes vai exigir a combinação da psicoterapia com algum psicofármaco. Então, acompanhamento com psicólogo e com psiquiatra. Muitas vezes as pessoas elas não conseguem dormir. Isso também já é
um problema. É normal você se preocupar com o que você tem para fazer no dia seguinte, mas não é normal você se preocupar ao ponto de não conseguir dormir por causa disso. Então a gente vai vendo, está incapacitando? Então é um problema. E como é que a gente consegue diferenciar a ansiedade de outros transtornos, emocionais, por exemplo, a depressão ou até mesmo o estresse crônico do dia a dia, doutora? É a resposta que a gente tem física. Então, assim, o que que difere a depressão da ansiedade? Primeiro, são características completamente distintas, e as respostas fisiológicas. Então, assim, um depressivo ele pode ter crises de ansiedade? Pode, mas como é que ele fica a maior parte do tempo? Em que polo ele ficaria a maior parte do tempo? Mas nós também temos o transtorno misto, que é ansioso e depressivo. Daí a pessoa ela é como se fosse 50% em cada. Né? Então, o que, que a gente diferencia ali a ansiedade da depressão? Primeiro é como ela se manifesta em você. Aí a gente tem o nome do a gente faz um diagnóstico diferencial, que é a ansiedade explica muito melhor essa pessoa do que a depressão. E em outras, a depressão explica muito melhor essa pessoa do que a ansiedade. E em outras, a pessoa ela tem de fato as duas coisas, ansiedade e depressão. Aí a gente sabe que isso impacta diretamente no nosso corpo, como você mesmo falou agora há pouco, a questão de dormir bem ou então de Uhum. não dormir bem, né, doutora? Quais são os sintomas físicos que podem estar ligados à ansiedade intensa? Perfeito. Olha, a pessoa ela experimenta uma sensação de vigília boa parte do tempo, ela não consegue relaxar, ela perde a capacidade de relaxar. Quando ela vai dormir, muitas vezes ela tem aqueles solavancos de quem nunca teve aí um sonho em que você está caindo de um precipício e você acorda, sabe? É uma resposta fisiológica, muitas vezes associada à ansiedade, ao estresse. Pessoas que não conseguem começar o sono, ou pessoas que conseguem dormir, mas acordam num pico, assim, no meio da noite e não dormem mais. Ficam até de manhã acordados. Ou pessoas que dormem, mas que sentem que o seu sono está muito agitado e pela manhã acordam tão cansados quanto como quando foram Cansaço dormir. mental, né, doutora, E também. físico. É horrível. É horrível. E várias outras disfuncionalidades. Tem pessoas que sentem ansiedade, que sentem formigamento nas pernas ou em alguma outra extremidade, nas mãos, por exemplo, né? Falta de ar, tontura, ah, são sintomas múltiplos, assim. E além do sono, ela afeta também com certeza a alimentação e a concentração, né, doutora? Perfeito. Quanto à alimentação, a pessoa ela pode passar a comer mais do que comia. Então, acaba o Uma que a maioria das compulsão pessoas alimentar. falam é dificilmente vem uma coisa só. Geralmente é um transtorno em comorbidade com o outro. Então, tem pessoas que sofrem de ansiedade que têm um comer compulsivo. E tem pessoas que, por exemplo, sentem ansiedade e não conseguem comer de jeito nenhum. E aí perdem peso, perdem bastante peso. Então, depende, vai de organismo para organismo. Ou então desconta tudo na comida, né? Tem pessoas que descontam tudo na comida, tem outras que, na verdade, eh, adquirem algum transtorno aditivo, álcool, droga, jogos, compras, com uma lacuna ali que querem preencher, né? E quanto à concentração prejudicada, os nossos processos cognitivos, atenção, percepção, memória, são processos muito finos. Eles precisam que nós estejamos muito bem para que eles funcionem bem. Ao menor sinal de que não estamos dormindo adequadamente, não estamos comendo adequadamente, estamos com preocupações excessivas, a gente não vai funcionar adequadamente. Então, a concentração ela some. A capacidade de aprendizagem, a memória, tudo isso aí some por um tempo. A gente percebeu que tem alguma coisa errada, a gente tem que buscar o caminho, é lógico, para o cuidado, né, doutora? O Exato. que fazer quando a gente percebe realmente que a ansiedade está fora do controle? Quando você se vê incapaz. Olha, eu fazia isso aqui com muita facilidade, hoje eu não consigo de jeito nenhum. Sair de casa muitas vezes é um problema. Depois da pandemia, o número de pessoas que sofrem de ansiedade social disparou. Nós perdemos a habilidade de nos comunicar. Né? E isso é um marco na nossa história muito importante. Porque os transtornos mentais eles aumentaram absurdamente muito. Né? Então, quando buscar ajuda profissional? Quando você perceber que aquilo tá trazendo impacto para a tua vida. Bom, se você não consegue trabalhar, você vai pegar falta. Com isso, você perde ali, vai ter uma perda salarial ou a perda do próprio emprego. Né? Você tem muitas e muitas e muitas desordens, tem muitas pessoas muito ansiosas que elas acabam ficando tão estressadas e mais agressivas.
E aí, quem está perto, quem é o cônjuge, quem são os familiares, sofrem. E aí, muitas vezes, isso traz um prejuízo ali nos vínculos. Então, assim, tá te atrapalhando, tá prejudicando o funcionamento da tua vida, então é um sinal de que você precisa buscar ajuda. Doutora, quais são as estratégias que podem ajudar a aliviar no nosso dia a dia a ansiedade? A gente precisa cultivar, sabe, Hélio, uma vida mais tranquila. Por exemplo, eu não abro mão de acordar cedo, porque acordar cedo me dar a oportunidade de fazer as minhas coisas com calma. Então, apesar de estar com os meus 33 anos, eu sou uma jovem senhorinha. Eu acordo, eu faço meu café da manhã, eu vou aguar as minhas plantas, vou fazer o meu devocional, tomar um banho, me arrumar sem pressa. Aí sim eu estou pronta para o mundo. Então a gente precisa cultivar. A pessoa que tem que estar no trabalho 7h30, acorda 7, a conta não fecha. Vai para o trabalho sem tomar café da manhã, e se tem uma criança em casa, é estressado com todo mundo e gritando, e vamos lá, e não sei o quê. E o trânsito breca um pouquinho, você vai chegar no seu trabalho, sabe assim, já é horrível. A gente tem que fazer nossas coisas com calma. E muitas vezes a gente cultiva um estilo de vida tóxico, muito agitado, vai dormir tarde, acorda tarde, não tem horário para nada, não bebe água, sabe? É tóxico para você. Então a gente tem que cultivar a paz no nosso dia a dia. E isso começa você ajustando seus horários. E doutora, aí a gente já parte do ponto da ajuda. Quando é Sim. que a gente precisa buscar uma ajuda psicológica acima de tudo? Sim, quando você percebe que não está dando conta sozinho, que as coisas de fato estão fugindo do controle, é muito importante buscar ajuda. Muitas pessoas dizem assim: poxa, mas eu vou buscar ajuda, eu sou um fraco, porque eu não consigo lidar sozinho. Muito pelo contrário, é muito inteligente buscar ajuda. Né? O médico que não vai a outro médico, ele é um tolo. O psicólogo que não frequenta um psicólogo é um tolo também. Nós precisamos de ajuda o tempo inteiro. Ah, você não consegue fazer atividade sozinha, atividade física sozinha? Busca um familiar, busca um amigo, busca um profissional, né? Mas faça. Então a gente tem que entender e reconhecer quais são as nossas limitações. Sempre que eu dou uma pausa assim para eu voltar para as minhas atividades físicas, eu preciso de alguém que vá comigo, para que eu tenha um horário marcado com alguém e que eu não falte com essa pessoa. Então a gente precisa se reconhecer, ó, nesse momento não está dando para fazer só, vou precisar de ajuda. A ajuda não tem que ser perpétua, você não tem que ficar dependente de ninguém. Nem a terapia é perpétua, meu povo. Sim, você tem que fazer terapia a vida toda? Não, tem momentos da vida que você vai precisar mais, outros menos, né? Eu já fiz assim o tempo todo durante 6 anos da minha vida, semanalmente. Depois eu fiquei de 15 dias, depois eu fiquei de 21 dias, depois eu fiquei a cada 3 meses. Hoje em dia tô com um BO muito grande, meu psicólogo, um beijo pro meu psicólogo Wagner, que eu adoro de paixão. E o Wagner, ó, tô precisando de um horário. E aí, de vez em quando eu esqueço muito tempo dele, ele me mandou uma mensagem e dizia assim: Ei, querida, não lhe dei alta. Falei: Não, mas eu não quero receber alta, não. Então, assim, é inteligente a gente dizer que precisa de ajuda, porque a gente precisa mesmo. Eu acho que é muito bom você buscar um apoio emocional no psicólogo, porque ele vai te ajudar a reorganizar a sua vida, inclusive. Exato, Né? Às vezes você está perdido, é tanta coisa na cabeça, reorganizar os seus pensamentos também. Eu acho que isso também é muito importante, né, doutora? exato. A gente, duas cabeças sempre vão pensar melhor que uma. Sempre. A gente ter alguém com quem discutir as nossas ideias que não estão ali no nosso seio familiar, um profissional mesmo com escuta qualificada, não tem preço, não, gente. Não é custo, é investimento. Sem saúde mental, a gente não vai para lugar nenhum, nem mais para o sanatório, que a gente já. Foram as políticas antimanicomiais, elas não permitem mais sanatório. Então, veja, você não tem para onde ir. Às vezes eu brinco assim, fujam para as colinas. Ai, meu Deus. Então, sem saúde Doutora, mental, você não vai para lugar nenhum. Então, procurem sim. doutora, como é que os familiares e os amigos podem ajudar alguém que está sofrendo com ansiedade? Olha, primeira coisa, ouça. Tente ouvir. Segundo ponto, profissional. Não tente ser terapeuta do seu familiar. Não vai funcionar. Então, a gente precisa também encaminhar as pessoas que estão precisando de ajuda para que elas tenham a rede de apoio delas e que consigam essa ajuda, né? Que é tão importante. Então, procure um especialista, sempre.
E para a gente finalizar, eu quero que você deixe um convite para os nossos ouvintes aqui do Doutor Me Consulta, da Rádio Monte Perfeito. Roraima, que nos escutam até Pacaraima, Que né? legal. Deixa um convite, então, para essas pessoas buscarem suporte lá com você, doutora, no seu consultório, consultas online. Você está em todos os canais também, né? Vamos lá. Lá no meu consultório, é na Avenida Benjamin Constant 720, no centro. Sempre tem um cafezinho fresco, um chazinho, e muito, muito, muito acolhimento para você. No WhatsApp é no 95 98123 3874. E o meu Instagram, que é o que eu falo bastante com as pessoas, é Mariana Psique Pessoa. Estarei por lá. Doutora, obrigado. A Eu gente que se vê semana que agradeço. vem, tá? Até a próxima. A gente já volta, não sai daí.